A partir do dia 6 de maio. Não é porque nós estamos tendo aula por vídeo que a gente não tem que seguir com a disciplina como a gente iria seguir como se estivesse presencialmente, né? Até porque eu entendo que com as ferramentas que a gente tem, WhatsApp, Zoom, tal, que vocês podem utilizar também, dá para se construir esses trabalhos da mesma forma e fazer a apresentação deles da mesma forma como se estivesse em sala de aula, tá? Então, vamos continuar com a aula. E aí, depois que eu finalizar a aula, que vai ser, acho que só faltam 5 slides no máximo, aí a gente vai entrar na discussão desse trabalho, tá? Eu quero sair tudo definidinho com relação a esse trabalho, beleza? Na semana passada, a gente... vocês viram que foi bem tranquila a aula, né? Quem tiver com dúvida pode perguntar em relação ao que a gente discutiu, mas é uma aula mais de repasse mesmo de informações, não tem tanta coisa assim que realmente seja passivo de gerar dúvida. Mas sendo assim, professor, tem alguma coisa que eu não entendi aqui, pode perguntar para mim que eu interrompo a aula e explico o que vocês estiverem com dúvida, tá? Bom dia para quem acabou de chegar, bom dia para todos que já estão presentes. A gente falou na semana passada sobre alguns experimentos bem estranhos, né, bem cruéis que foram realizados com pessoas, né, alguns com anuência dos governos, mostrando tanto que é importante essa questão da ética, né, essa discussão da ética no âmbito da pesquisa, né. Muitos de vocês vão atuar como pesquisadores em algum momento da vida de vocês como farmacêutico, algum depois de formados, né? Mas pelo menos em um momento é dado que vocês vão atuar como pesquisador, que é quando vocês forem fazer o TCC de vocês, o trabalho de conclusão de curso de vocês, quando vocês forem se informar, né? Então, professor, mas eu não quero trabalhar como pesquisador porque eu vou ter que... eu vou trabalhar eu quero abrir minha própria farmácia comunitária, eu vou atuar na minha farmácia comunitária, então ali eu não ter essa chance de eu atuar em pesquisa. Tudo bem, nesse caso realmente não tem essa possibilidade. Mas é muito provável que, mesmo aqueles que, por exemplo, forem atuar em área hospitalar, em algum momento vão se ver envolvidos em algum tipo de pesquisa, né? Mas alguém falou alguma coisa? Então, assim, pode ser que alguns de vocês não desenvolvam pesquisa, mas pelo menos no momento da vida acadêmica de vocês, vocês vão se envolver em pesquisa. Só um momentinho, gente. Vocês vão se envolver em pesquisa, que vai ser no momento em que vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? E aí vocês vão ter que observar uma série de parâmetros que a gente vai discutir na semana que vem, para que vocês desenvolvam uma pesquisa, certo? Se essa pesquisa em algum momento, se ela envolver pessoas ou animais, direta ou indiretamente, vocês têm que seguir uma série de critérios, tá? Para que essa pesquisa ela seja considerada uma pesquisa ética, para que ela seja considerada uma pesquisa em que não traga riscos ou que não traga danos para o sujeito pesquisado, tá? E a gente vai detalhar isso mais na próxima aula, que a gente vai falar de bioética em pesquisa mesmo, tá? Assim, enquanto eu, pesquisador, e não observando pesquisas que estão sendo feitas, como foi o caso da última aula e como está sendo o caso da aula hoje, tá? Então, a gente verificou que foram realizadas uma série de pesquisas que foram muito cruéis com seres humanos e, ao mesmo tempo, a comunidade científica começou a debater formas, meios de tentar minimizar esses impactos que as pesquisas, porque a gente precisa, gente, das pesquisas científicas. Se a gente não tiver a pesquisa científica, a gente não evolui. Se a gente não tivesse pesquisa científica, a gente não tinha tratamento hoje, por exemplo, para o HIV, que prolonga a vida da pessoa aí para 20, 30, 40 anos. A pessoa hoje não passa mais a ter uma doença. Antigamente, HIV era uma sentença de morte, né? Quando você era diagnosticado com HIV, você pensava assim, pô, vou morrer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, então eu não tenho mais que isso. Hoje não, hoje a pessoa que tem HIV, ela faz uso de medicamentos que obviamente, a doença, ela deixa alguns aspectos da vida da pessoa limitado, né? Mas em termos de anos de vida, a pessoa
tem tantos anos quanto uma pessoa normal, assim, normal no sentido que não seja soropositiva, né, via de regra. Então pode viver 20, 30, 40 anos. Eu conheço a pessoas, trabalhei em hospital, que tem o HIV desde o início da epidemia, né? E aí, assim, começou a tratar e foi fazendo utilização dos medicamentos que foram sendo lançados, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, se não houvessem pesquisas para essas drogas HIV, para outras drogas que causam câncer e outras para vacinas, né? Se não houvessem pesquisas, todos esses insumos, todas essas tecnologias que nós temos hoje para o cuidado, para prevenção, não só para promoção à saúde, né? Para promoção e para proteção à saúde, mas para prevenção também, uma vez que a vacina é prevenção, né? É um modo de prevenção em saúde. Então, se não houvessem pesquisas, a gente não tinha nada disso. Então, não é porque houveram essas pesquisas horríveis que eu citei nos slides anteriores que a pesquisa em si ela não seja boa. Pelo contrário, a pesquisa em si ela é boa. Só que nós, seres humanos, que temos uma natureza que é questionável em termos, do ponto de vista de achar que uma coisa está sendo boa ou não. Então, quando eu falo bem assim, isso aqui vai ser bom, eu vou fazer uma pesquisa, então é questionável, porque nós temos uma natureza dual, nós somos essencialmente bons e ruins. Né? Nós temos o lado bom e o lado negro da força dentro da gente. Então, a gente tem que ter mecanismos para poder controlar isso do ponto de vista científico, não do ponto de vista subjetivo. Tá? Então, assim, e aí, ao longo da história, foram sendo criados instrumentos para poder tentar mitigar esses riscos, né? Esses problemas que são associados à pesquisa. Aí, só para poder relembrar vocês, o primeiro foi o Código de Nuremberg. Né? Lembra quando eu falei do julgamento de Nuremberg, que os alemães, né, os médicos alemães foram julgados pelas crueldades que eles cometeram em pesquisa durante a guerra? Então, primeiro foi o Código de Nuremberg. Né? Depois foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, e aí que ela cita ali nessa Declaração Universal de Direitos Humanos o mínimo que se precisa ter para se, digamos assim, num tratamento com o ser humano. Né? E depois foi publicada a Declaração de Helsinki, né? E a Declaração de Helsinki, ela que foi um marco assim da pesquisa da bioética, no sentido de que todos os documentos que existem hoje em todos os países do mundo que tem como cuidado preservar a saúde, preservar a vida do paciente, do sujeito que está participando de uma pesquisa, eles têm como referência a Declaração de Helsinki. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que tudo que o CONEP regula em termos de ética em pesquisa, e a regulação no Brasil ela é bem extensa, a gente vai falar um pouco disso na aula que vem, ela leva em consideração esses documentos que foram feitos há muitos anos atrás. Tá? Mas a gente já viu que esses documentos em si, eles não são suficientes para poder controlar a natureza humana de estar fazendo pesquisas, né, sem pensar muito nas pessoas. Tanto que mesmo depois que esses documentos foram lançados, houveram pesquisas, por exemplo, aquela pesquisa que eu falei na aula passada, do caso Tanguisky, dos negros que foram, 400 negros que foram deixados no estado da Alabama sem tratamento para sífilis, simplesmente porque os médicos queriam ver a história natural da doença, só por isso. Né? Então, disseram que eles estavam sendo tratados, mas estavam sendo administrado placebo para eles. Né? Enfim, então eu quero dizer com isso é que esses documentos em si, eles não evitam, né? Eles não evitam com que pesquisa antiética ou pesquisa que prejudique os animais, prejudique os seres humanos, eles não evitam em si que essas pesquisas sejam realizadas. O que vai evitar realmente são as leis de cada país. E aí, no caso da semana que vem, nós vamos falar especificamente das leis que regulam a pesquisa no nosso país. Tá? Um outro documento muito importante que regulava essas questões relacionadas à bioética foi o relatório de Belmont. Tá? E esse relatório de Belmont, ele apresentava os princípios éticos que eram considerados básicos na pesquisa bioética com os seres humanos. E aí os princípios básicos do relatório de Belmont são o princípio do respeito às pessoas, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. Tá? Logo
depois, em 1979, um ano depois, foi publicado um livro que foi um referencial, certo? No campo da bioética. Foi o primeiro livro especificamente sobre bioética. E aí, esse livro, ele pega esses princípios do relatório de Beaumont, que ele considerava um pouco incompleto, e reformula esses princípios, mas no fim das contas fica quase a mesma coisa, tá? Eu não vou detalhar o que são esses princípios agora, eu vou deixar para poder detalhar na próxima aula, tá bom? Mas assim, basicamente seria um princípio do respeito da autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. Aí esses princípios a gente fala na aula que vem, tá? A gente detalha na aula que vem. Mas só para poder vocês saberem que esse livro trouxe como marca esses princípios que eles têm que ser seguidos em todas as pesquisas envolvendo os seres humanos, certo? E aí, gente, vários desses acontecimentos que ao longo da história, isso que tem acontecido atualmente também, eles foram cruciais para a história da bioética, tá? Cada um deles trouxe de uma forma uma transformação de ética que é aplicada à bioética em todo o planeta, tá? A gente viu também com isso uma disseminação muito rápida da importância das discussões bioéticas. E assim, aquilo que eu falei para vocês, a bioética ela tem que ser debatida, ela tem que ser discutida, né? A gente não pode delegar a 2, 3, 4 pessoas a uma pessoa apenas a responsabilidade por dizer o que é considerado ético e o que é considerado bioético o que é considerado ético e o que não é ético no âmbito de pesquisa, certo? Então, várias pessoas de vários tipos de funções diferentes, né, tem que participar dessas discussões, beleza? E ela trouxe respostas, como por exemplo, quais são os critérios? Aqui são algumas das respostas, mas assim, do que a gente viu nos slides, mas ela trouxe resposta para muito mais coisas, né? Então, quais os critérios para considerar, por exemplo, alguém morto? Né? Então, a bioética ela trouxe isso. Lembra que eu falei anteriormente? Antigamente, alguém que era considerado morto, uma pessoa que teve... Só era considerado morta a pessoa que tinha parada cardiorrespiratória. Então, o coração parou de bater, aí a pessoa é considerada morta. E isso trouxe uma série de problemas. Por exemplo, quando os médicos eles viam que a pessoa realmente não tinha mais como viver, né? Vamos supor, se a pessoa está sem o fígado, sem o pulmão funcionante, sem um rim funcionante, o cérebro parou, está parando, não tem mais como essa pessoa sobreviver. E aí, o que eu faço com esse coração? Eu perco esse coração, eu jogo no lixo? Não, peraí, vamos fazer alguma coisa, porque tem como a gente aproveitar esse coração. Tem como a gente aproveitar esse pulmão, se ele não estiver parado, mas se o cérebro estiver parado. Então, se mudou o critério, né? Se passou a ser considerado morte quando a pessoa tem morte cerebral. Tá? Aí, quando a pessoa tem morte cerebral, os órgãos dela continuam funcionando por um determinado período de tempo. E aí eu tenho um tempo hábil para poder fazer a retirada desses órgãos e fazer a doação. Então, a bioética ela norteou isso. Parâmetros morais para a pesquisa de ética médica. Tá? Então, a bioética também trouxe isso. Parâmetros para os trabalhos realizados pelos comitês de ética em pesquisa. Parâmetros para alocação de recursos. Lembra quando a gente teve aquele caso lá do hospital de... Eu esqueci o nome da cidade. Aquele hospital em que foi destinado recursos que tinham que ser gerenciados por pessoas não médicas. As pessoas não médicas tinham que decidir, né, para as pessoas que iam fazer... Tá aqui, gente. Vou voltar aqui rapidinho. Para pessoas que tinham que fazer hemodiálise lá em Seattle, né? Então, aqui só para poder relembrar vocês. Então, ali estava envolvido recursos, né? Alocação de recursos. Então, a bioética, ela ajuda, porque, como eu falei para vocês, os recursos em saúde, eles são escassos. O que a gente tem visto falar muito na Itália hoje, né? A gente tem visto falar muito na Itália hoje que os médicos estão tendo que fazer a tal da escolha de Sofia, né? Que é o que é a escolha de Sofia? É escolher entre quem vai viver e entre quem vai morrer. Porque você não tem leitos de UTI suficiente para poder tratar todo mundo, né? E provavelmente que essa situação vai acontecer aqui no Brasil também. Vai chegar uma hora que os leitos de UTI eles vão saturar por causa dessa pandemia do Covid, né? E aí esses médicos eles vão ter que fazer escolhas, eles vão ter que escolher quem vai para a UTI e quem não vai.
E a escolha de quem vai para a UTI e quem não vai, o médico ele basicamente está fazendo a escolha de vida e de morte desse paciente. Obviamente não vai ser um médico que vai fazer isso. Obviamente vai ser uma comissão formada por vários médicos do hospital que vão definir parâmetros para poder uma pessoa ir para o hospital. Então, por exemplo, para ir para uma UTI. Né? Então, por exemplo, se eu tiver, algumas escolhas são óbvias. Né? Se eu tiver um idoso de, sei lá, 60 anos, que é um idoso jovem, né? A minha mãe ela tem 60 anos e eu considero a minha mãe uma pessoa extremamente jovem. E uma pessoa de 30 ou 40, né? Infelizmente, é a escolha da pessoa mais nova. Né? Então ou felizmente, não sei, né? Essas questões relacionadas à ética que estão dentro da pesquisa, que estão fora da pesquisa, elas estão acontecendo o tempo inteiro, gente. Elas são extremamente dinâmicas. O tempo inteiro a bioética está sendo tratada no âmbito do atendimento à saúde, da prestação de assistência, do cuidado da saúde. E que nem eu falei nisso da aula para vocês, vocês também constantemente vão se deparar com situações em que vocês têm que fazer escolhas racionais. E aí vocês vão ter que submeter as análises de vocês, os pensamentos, os padrões de vocês a uma análise para vocês verificarem se esses comportamentos estão sendo éticos ou não. Tá? Então, isso da bioética vai ser para sempre. Enquanto existir gente, enquanto existir pesquisa, né, a bioética vai ter que estar sendo tratada. Tá? Alguns, aí, só que assim, como é uma área que envolve discussões, diversos meios, ela é cheia de controvérsia, mas isso não é essencialmente ruim, tá? Para a bioética. Quanto mais controvérsia, quanto mais diálogo, melhor. Aí eu trouxe algumas aqui para vocês. Alguns pesquisadores eles reconhecem a importância dos aspectos éticos na pesquisa, mas eles manifestam preocupações com o estabelecimento de muitas regras nessa área. Os pesquisadores, via de regra, eles querem que as coisas fiquem bem folgadas, porque, infelizmente, o pesquisador ele não está pensando muito no sujeito da pesquisa, no animal que está na pesquisa, ele está pensando mais na pesquisa dele, ele está pensando mais no resultado que ele quer apresentar, naquele medicamento inovador, na patente que ele vai criar, entendeu? Na vacina que ele vai criar, ele não está muito preocupado com o ser humano, não, tá? Na semana passada, eu não costumo assistir jornais, eu não gosto muito de assistir jornal, assim, desses televisivos, eu gosto de ler, né? E aí eu estava lendo uns jornais aqui, não sei se foi aquele o Globo, né, que alguns médicos franceses estavam sugerindo que se testasse as novas vacinas da Covid no continente africano. Gente, a gente já viu tanta história, mas tanta história dessa coisa de testar medicamento, vacina no pessoal da África, justamente porque são pessoas muito pobres, são pessoas muito humildes, você não tem políticas de saúde que protegem essas pessoas. Isso causou uma revolta geral, né? Porque, infelizmente, parte da comunidade científica, nós estamos em 2020, parte da comunidade científica não enxerga as pessoas da África como sendo humanos como a gente aqui, que está, sei lá, na cidade, quem está nos Estados Unidos, é como se fossem sub-humanos. Eu posso fazer o que eu quiser com eles, eu posso testar o que eu quiser neles, não é assim, são pessoas como nós, né? E aí esse médico ele foi extremamente criticado, teve até, se não me engano, o presidente da OMS, que ele fez um comentário, falou assim que a África não vai ser mais palco para testes de medicamentos, de drogas e vacinas, né? Então, cada país que se quiser que teste no seu próprio povo. Então, esse médico ele foi sabatinado, houve uma chuva de críticas e como não criticar uma coisa dessa, né? E aí, olha o argumento que esse médico utilizou. Ele falou assim, não, eu só sugeri que nós testássemos a vacina na África, porque lá eles não têm nada contra o Covid. Eles são muito pobres. Eles não têm medicamento, eles não têm assistência à saúde de qualidade, eles têm poucos profissionais de saúde, eles não têm nada. Ele mentiu? Não, gente. Na África, de maneira geral, os países são extremamente pobres, às vezes não tem nem comida, quanto mais assistência à saúde. Mas não é a gente vê claramente que isso é uma ideia travestida, é um preconceito travestido de boa intenção, que foi o que aconteceu muito antigamente, né?
nas pesquisas que a gente falou nos exemplos anteriores, que eu não vou retomar, né, nos slides. Se quiser, depois leia. Né? Mas não é um absurdo o pesquisador travestir uma ideia, um preconceito para poder apresentar aquilo ali como uma coisa linda e, vamos testar lá, porque realmente, tadinho dos africanos, eles não têm remédio nenhum. E aí eu vou testar lá a vacina que eu não conheço os efeitos, que eu não sei o que faz. Não tem problema nenhum se eu matar 500 mil, desde que eu descubra, né, qual foi, se a vacina ela é eficaz, inclusive. Ela pode ser testada lá, pode ser utilizada lá depois. Então, essa é a contrapartida que eles dão. Entendeu? Então, o pesquisador, ele via de regra, ele está muito preocupado consigo e com os resultados que ele vai ter com aquela pesquisa, com o retorno que ele vai trazer para ele em termos de reconhecimento na comunidade acadêmica, na comunidade científica e financeiro, gente, porque o nosso mundo ele é capitalista. Então, tudo gira em torno disso aqui. Entendeu? Ninguém faz nada de graça. Né? Então, esses pesquisadores, eles também argumentam muito que existem situações em que as legislações, os regulamentos, eles tentam controlar e reprimir os pesquisadores na sua criatividade, né? Então, assim, olha o que eles levam em consideração, né? Ontem eu estava assistindo um documentário na Netflix que ele fala de engenharia genética, que vai ser um dos temas que até vocês vão tratar em aula, um dos trabalhos, que eu acho um absurdo, cara. Um cara, ele tinha um canil e ele estava fazendo experimentos com uma pessoa assim que não era pesquisadora. Era um sujeito qualquer que morava numa casa e ele estava querendo fazer experimentos com os próprios cachorros para poder fazer com que esses cachorros desenvolvessem pelos que brilhassem à noite. Gente, qual a utilidade prática de um cachorro que tem pelo que brilha à noite? Né? Então, é justo, é ético eu pegar animais e testar só para isso, fazer experimentos com esses animais só para isso? Enfim, então, hoje, está sendo feito isso hoje. Né? Outra coisa também é que é o seguinte, as regulamentações elas não foram impostas pelo governo, não é tipo a Câmara Legislativa que cria, né, as regulamentações relacionadas à bioética. Elas são elaboradas por profissionais, principalmente da saúde, tá? que estão relacionados àquele meio ali. Então, elas são elaboradas principalmente por médicos, pesquisadores, e aí o objetivo sempre é proteger os pacientes e garantir a qualidade das pesquisas, tá? Aí aqui, um exemplo daquilo que eu falei para vocês. Para médico, antiético é não testar medicamentos em brasileiros. Então, existe um médico aqui no Brasil, que é esse João Massoud Filho, não sei se fala Massoud, olha o que ele fala em parte dessa entrevista. Quem tiver curiosidade, depois busca a entrevista na íntegra, tá? Basta jogar esse termo aqui no Google que aparece para vocês. A aprovação ética no Brasil é complicada. Existe uma tutela sobre os pacientes. Tutela seria o cuidado, tá? O CONEP rejeita os projetos porque está dizendo que o paciente não pode ser submetido à pesquisa. Então, para esse médico, as regulamentações que existem, ela engessam a pesquisa e impede de a ciência andar e evoluir no nosso país. Ela protege demais o paciente, né? Então, ou seja, tem pessoas que consideram a forma como a gente protege os nossos pacientes no âmbito da pesquisa excessiva, né? De forma que eu não consigo desenvolver pesquisas de maneira adequadamente, tá? E aqui o último slide da aula. Aqui, lembra lá da fosfoetanolamina, que estava sendo muito discutida, se não me engano, uns 2 anos atrás, né? Então, o que acontece? A possível descoberta ocorreu a possível descoberta de uma droga, né? Que era capaz de colocar os mais diversos tipos de câncer em remissão, tá? Ou se não colocasse em remissão, ou garantir a sobrevida dos pacientes com a doença em um estado avançado, tá? O que acontece? Isso levou uma série de pessoas, essa substância era produzida pela USP, tá? Isso levou uma série de pessoas a pedir para a USP esse medicamento, né? Essa droga era estudada e era repassada para uma quantidade muito pequena de pessoas que
tinham câncer em estágio terminal, tá? Era repassada pela USP. Aí o que acontece? Diante da repercussão que teve, né, dos efeitos dessa droga pelos pacientes, a USP ela começou a receber cada vez mais pedidos de entrega dessa substância, né? E aí, isso, como tinha muita gente pedindo, né, foi editada uma portaria uma portaria vinculada a essa universidade que determinou a suspensão do fornecimento dessa substância, que foi da fosfetanolamina, beleza? E aí, como já era previsível, não demorou muito para que um monte de paciente começasse a pleitear essa substância no âmbito do judiciário, né? Então, eu estou doente e eu sei que existe uma substância que pode me ajudar a tratar, então eu quero fazer uso dessa substância. Então, começou a haver uma série de discussões éticas em relação ao uso ou não dessa substância, né? E aí ficou aquela pergunta, se o paciente, a fosfetanolamina, ela não é um medicamento, ela não traz benefícios no tratamento do câncer, mas até então não se sabia isso. Tinha a perspectiva de que ela fosse benéfica. Só que alguns pesquisadores estavam dizendo que os pacientes não poderiam utilizar, né? Aí aquela coisa, se a pessoa está em câncer terminal e ela já sabe que não tem nada ali que pode ajudar ela com aquele câncer, e ela imagina que existe uma substância que vai ser benéfica, que pode trazer um alívio para aquele problema dela, que pode trazer até uma cura. Então, por que não liberar essa substância para essa pessoa? Né? Se ela vai morrer de qualquer jeito, por que não liberar? Vai que tem até, sei lá, um efeito placebo e essa pessoa melhore, né? Então, houve uma série de discussões nesse aspecto também, tá? Aqui, por exemplo, teve a questão do recurso, né? A alocação do recurso de 10 milhões para o estudo da fosfetanolamina, que no fim das contas a gente viu que, infelizmente, não traz benefício nenhum para o tratamento do câncer, né? Beleza, gente, encerramos a aula. Eu queria saber de vocês o seguinte, ficou alguma dúvida em relação a essa aula ou às aulas anteriores? Podemos evoluir, continuar? Pessoal? Gente, eu vou ativar o microfone de vocês, tá? Porque agora nós vamos ter que conversar. Estou ativando de todos, não desative, por gentileza. Só se tiver muito barulho em casa, tá? Pessoal, é o seguinte. Ativa seu microfone, Beatriz, também, por gentileza. É o seguinte. Agora eu vou passar para a gente conversar sobre um trabalho que eu quero que vocês façam para apresentar. Primeira pergunta. Vocês dividiram os grupos conforme eu pedi para vocês? Sim. Beleza. Então é o seguinte. Esse daqui vai ser o trabalho que vocês vão fazer na disciplina de bioética. Eu não vou passar a atividade para vocês fazerem mais para entregar na disciplina. O único trabalho que vocês vão ter que fazer na disciplina agora é esse aqui, tá? Peraí, só puxar aqui para poder deixar a tela maior para vocês. O que acontece? Vocês vão ter que me apresentar 5 seminários, mas esse seminário não é aquele seminário padrão que vocês têm que montar os slides e apresentar em sala, não, tá? Esse seminário você pode pegar, fazer o seu próprio, né, resuminho, beleza? E fazer a apresentação online. Ah, professor, mas eu fiz os slides e eu queria mostrar os slides durante a minha apresentação com o meu grupo. Pode fazer também, tá? Só estou falando para vocês que não é obrigado a fazer. Se vocês quiserem só falar, vocês podem só falar. Mas se quiserem fazer slides também, podem fazer, tá? Nesse seminário, nós vamos tratar de 5 temas em bioética, tá?
Primeiro tema, bioética e experimentação animal. Depois, bioética em aborto. Depois, bioética em eutanásia e suicídio. Depois, a manipulação genética e eugenia. E depois, medicalização da vida. São assuntos incríveis, excelentes para se trabalhar no âmbito da bioética. E tirando a situação de eutanásia e suicídio assistido, todos os outros assuntos estão diretamente relacionados a atividades que vocês, como farmacêuticos, vão poder desempenhar após formados. Tá? Como que vai ser esses seminários? Vocês vão me passar o número dos grupos agora. Eu vou fazer o sorteio agora desses temas. E aí, esses temas eles vão ficar com a seguinte data de apresentação. Experimentação animal e aborto vão ser apresentados no dia 6/5. Tá? Então, vocês têm 3 semanas para poder fazer esse trabalho. Tem muito tempo. Uma vez que daqui até lá eu não vou passar nenhuma atividade para vocês. Semana que vem a gente tem aula normal. No dia 29 a gente tem prova. Tá? E aí, depois... Mas assim, não se preocupe com a prova. Vocês vão poder utilizar o material, né, que eu já enviei para vocês fazerem a consulta no momento da prova. E vai ser uma prova muito simples, muito fácil. Tá? Não esquentem cabeça com prova, não. Beleza? Eu quero que vocês se dediquem na montagem do seminário. Tá? Esse seminário ele vai valer 3 pontos para NP2. Tá? Então, é uma pontuação muito alta, não deixe de aproveitar esse momento, beleza? E aí, o que vocês vão fazer? Aí, vamos voltar lá nas datas. Experimentação animal e aborto no dia 6/5, eutanásia e manipulação genética no dia 13/5 e medicalização da vida no dia 20/5, tá? Aí, no dia 27/5, nós vamos ter aula normal e revisão, e no dia 3/6 a gente vai ter NP2, beleza? Mas aí, quando chegar lá mais perto, eu dou esses recados para vocês, tá? Como que eu quero que seja... Como que vocês vão fazer com esse seminário? Prestem atenção. Vocês vão ter que assistir os vídeos que eu coloquei aqui nos links. Então, por exemplo, aqui para experimentação animal, vocês vão assistir esses vídeos que estão aqui, tá? Aqui, no caso de eutanásia, vocês observem que esse segundo vídeo, ele está dividido em 4 partes. Então, você assiste a parte 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Tá? A mesma coisa que em medicalização da vida. Eu tenho um vídeo dividido em 2 partes e depois eu tenho um segundo vídeo. Cada grupo vai assistir 2 vídeos de cerca de 40 a 50 minutos. Então, vocês têm que assistir esses 2 vídeos. O que vocês vão ter que fazer? Vocês basicamente vão fazer uma abordagem rápida do assunto e uma abordagem desse material que eu mandei para vocês. São documentários muito, mas muito legais e que eu tive muito trabalho para poder encontrar, para poder postar para vocês. Tá? Normalmente eu não faço isso, já entrego mastigado, que aqui, por exemplo, eu separei o documentário e ainda fiz um roteiro de apresentação. Eu não faço isso. Isso aqui, o aluno que eu falo, ó, gente, em sala de aula é o seguinte... Grupo da Gabriele, vocês vão falar sobre experimentação animal, tá? Seminário, vocês vão ter tanto tempo, entendeu? Ah, mas o que a gente leva? Vocês vão atrás. Eu não vou atrás de nada. Mas para quebrar o galho de vocês, eu já fui atrás desses vídeos, vocês não vão ter que ir atrás dos vídeos, já estão aqui mastigadinho, tá? E um roteiro mínimo de apresentação também já está aqui mastigadinho para vocês. O que tem que constar nessa apresentação de vocês? Vejam bem, gente, ó, vou colocar aqui de vermelho, ó. Mínimo, isso aqui é no mínimo que tem que ter na apresentação de vocês. Professor, quero levar algum artigo que eu achei interessante, quero falar mais do que tá nesses sites que o senhor mandou pra gente de vídeos, tá? Eu vi um outro vídeo também, muito interessante, na Netflix, eu queria comentar. Posso colocar também? Pode. Isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo. Se quiser extrapolar isso daqui na apresentação, professor, eu fiz um vídeo muito legal e eu quero passar no momento da aula também. Posso passar também? Pode, gente. Isso aqui é o mínimo que tem que ter no trabalho de vocês, tá? Vamos ler juntos. Vocês têm que discorrer sobre o que trata o documentário e os aspectos mais relevantes discutidos. Então, para isso, vocês não vão ter só que assistir o documentário como se estivesse vendo uma novela. Vocês vão ter que ver o documentário e fazer anotações daqueles aspectos que foram relevantes na opinião de vocês, tá?
Veja bem, eu vou assistir esses documentários também. Professor, eu sou do grupo de aborto, tenho que assistir os documentários anteriores? Tem também, você não vai fazer o trabalho, mas é interessante que você assista também, tá? Qual foi a opinião das pessoas responsáveis pelo documentário? Peraí, gente. Qual foi a opinião das pessoas responsáveis pelo documentário sobre o assunto? Né? Então, por exemplo, eu fiz aqui, eu mandei para vocês 2 documentários sobre aborto. Aí vocês vão falar, olha, no primeiro documentário eu achei que teve uma opinião tendenciosa, né? Então parecia que a pessoa estava discutindo, ela era a favor do aborto. Eu notei isso por causa disso que ele falou, né? Então eu coloquei aqui, ó, foi uma opinião neutra, foi uma opinião tendenciosa. Por que vocês acharam isso, tá? Assistam, porque eu vou fazer perguntas sobre o conteúdo do documentário, beleza? Eu quero que vocês citem as opiniões e as impressões de vocês sobre o documentário. Gostei, não gostei, por que não gostei? Acrescentou, não acrescentou, opinião e impressão de vocês. E nesse aspecto é livre, tá? Obviamente, o grupo tem 5 pessoas. Obviamente, as 5 pessoas, elas têm, podem ter 3 que acham que foram bons e 2 acharam que foram ruins. Aí vocês pegam, olha, 3 pessoas não gostaram porque achou isso e isso, entendeu? E vocês têm que escrever isso daí e relatar, tá? No momento da aula. Qual era a posição? Isso aqui é muito importante. Qual era a sua posição em relação ao aborto, né? Ou em relação à eutanásia, antes de assistir o documentário? Qual foi a sua posição após assistir o documentário? Houve mudança? Houve reforço dessa posição? Ou então você permaneceu neutro em relação àquele assunto? Né? Então, houve alteração da sua opinião? Houve reforço? Eu quero a opinião de vocês em relação a essa questão. Tá? Aí outra coisa também que eu quero que vocês respondam. Vocês acham que esse assunto, no caso, manipulação genética, modificação da vida, eutanásia, ele deve ser amplamente tratado e discutido? Por que é importante que esse assunto seja tratado e discutido? Ou não? Vocês acham que quanto menos falar de aborto, melhor? Quanto menos falar de medicalização da vida, melhor? Né? Porque tem gente que é a favor desse tipo de posição. Né? Tem gente, por exemplo, que fala, olha, quanto mais você discute sobre racismo, mais você torna ele em evidência. Então, vamos deixar ele para lá, não vamos discutir, porque aí a gente não fica mexendo com uma coisa que existem para poucas pessoas. Né? Então, eu quero que vocês justifiquem isso. Beleza? Discorrer sobre a relevância do assunto no âmbito da profissão de vocês. Certo? Então, todas essas daqui, umas mais e outras menos, têm relevância no âmbito da profissão de vocês. Então, por exemplo, olha, nós como farmacêuticos, nós vamos poder lidar com aborto em tal e tal situação. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento dessa situação, porque a gente precisa. Olha, nós, como farmacêuticos, dificilmente vamos lidar com essa questão de eutanásia, mas fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, né, nós podemos ajudar a trabalhar nas medicações, porque, por exemplo, aqui em Brasília, existe cuidado farmacêutico em um hospital chamado Hospital de Apoio. O Hospital de Apoio, gente, é basicamente um hospital que as pessoas vão para morrer, entendeu? Para ter uma morte, digamos assim, mais... como que eu posso dizer, gente? Suportável, né? Uma morte bem assistida. Não se faz eutanásia nem suicídio assistido lá. E ainda assim, o farmacêutico lá ele faz um cuidado farmacêutico que inclusive, o processo de farmácia clínica lá é um dos melhores que tem aqui em Brasília. Tá? Nossa, com pacientes que estão morrendo, sim, com pacientes que estão morrendo. Tá? Então, aí fica a dica, se vocês quiserem, inclusive, ligar lá, tentar entrar em contato com o farmacêutico de lá para poder pegar informações. Outra coisa também, vocês podem conversar com farmacêuticos também sobre essas questões, tá? Se vocês quiserem. Agora, como a gente está nesse lance de quarentena, eu não sei se vocês têm esses contatos, mas tem pessoas do grupo que já trabalham, né, na área e têm esses contatos. Então, conversem, perguntem para as pessoas o que elas acham, tá? Por exemplo, uma coisa interessante de vocês apresentarem também, que não está aqui, uma vez que isso aqui é o roteiro mínimo, é perguntar para as pessoas que estão à volta de vocês sobre esse tema, o que elas acham, entendeu? Eu acho que é bem legal de colocar essa informação adicional, enriquece mais o trabalho e a discussão de vocês, tá? Citar áreas de atuação do farmacêutico que possa lidar com dilemas bioéticos
dentro do tema tratado. Então, eu coloquei até um exemplo. O farmacêutico que atua em laboratório de pesquisa pode lidar com os dilemas bioéticos relacionados à experimentação com animais, manipulação genética, etc. Então, aqui nesse caso, é dizer a profissão mesmo, tá? Medicalização da vida, qual a área que o farmacêutico pode atuar, né? Pode atuar não, pode lidar com esse tipo de situação. Então, farmácia hospitalar, farmácia comunitária, então dizer a profissão mesmo, tá? Então isso aqui é bem simples a resposta, não é ficar conjecturando não, viajando não. Professor, com aborto, eu acho que o farmacêutico que trabalha na atenção básica, ele vai lidar com isso, então coloca lá nesse aspecto, beleza? E uma outra coisa também, que vocês pesquisem legislação brasileira sobre o tema tratado, tá? Se não tiver legislação, pesquisem regulamentos do Conselho Federal de Medicina, aqui é CFF, ou do Conselho Federal de Farmácia sobre o tema tratado, beleza? Então, assim, existe algum... Ah, professor, não existe legislação brasileira sobre medicalização da vida, mas eu encontrei um documento, né, uma orientação do CFM ou uma orientação do CFF sobre esse tema, beleza? Foi esse documento aqui, e aí disponibilizar para a turma, beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação ao roteiro do seminário que vocês vão apresentar? Professor, uma pergunta. Diga. No dia da apresentação, todos do grupo devem participar, assim, eu digo de falar, se expor, cada um falando algo a respeito dos temas, ou uma pessoa só falar? Normalmente eu exijo que todos falem, mas eu vou deixar todos isso a cargo participem, de né? normalmente eu exijo, mas eu vou deixar isso a cargo do grupo. Às vezes tem uma pessoa que gosta muito de falar, que gosta muito de falar, e tem outra pessoa que não gosta muito. Aí vai que a pessoa fala assim, gente, eu vou ficar com a parte mais de pesquisa e de busca, e vocês falam. Só que é o seguinte, todos, sem exceção, têm que assistir o documentário, porque eu vou fazer perguntas sobre o documentário e aí eu vou escolher pessoas do grupo para a pessoa do grupo falar. E aí a pessoa vai ter que falar. Entendeu? Tá. Se eu Certo. perceber que uma pessoa do grupo não assistiu o documentário, aí eu vou começar a tirar ponto. Beleza? Eu não vou exigir resposta certa e errada. Mas eu vou assistir os documentários também. Alguns já assisti, outros ainda não assisti todo. Comecei a assistir, mas não assisti todos. Todo, completo. Mas assisti tempo bastante para poder ver que era um documentário de qualidade. Aí eu vou saber se a pessoa realmente assistiu ou não. Tá? Então, aí, por exemplo, vamos supor que no seu grupo, 5 pessoas, você gosta pra caramba de falar, e aí você decidiu fazer toda a apresentação. Não tem problema nenhum. Mas aí os outros não vão ficar quietinhos, não. Eu vou, em algum momento, chamar cada um deles e fazer pergunta. Tá? Se eu verificar que todos do grupo apresentaram, aí eu não vou ficar fazendo pergunta, não. Eu vou fazer pergunta para aqueles que não falaram. Certo? Certo. Uhum. Outra coisa também é o seguinte, tempo de apresentação. 15 minutos para cada grupo, para discorrer sobre esses assuntos. Tá? Máximo 15 minutos, não é para passar disso. Tá. Beleza? Alguma dúvida, gente? Mais dúvida? Professor, no caso, então, alguém do grupo vai ter que criar uma sala no Zoom para compartilhar o conteúdo, tipo, colocar slide e te mandar o link? Não, é o seguinte. Quem foi que falou? Foi o Leandro? Isso. Leandro, é o seguinte. Vamos supor que você faça um slide. Lembra que eu falei que não é obrigado a fazer slide, tá? Você pode fazer um roteirinho escrito no seu caderno e apresentar em sala de aula, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer um roteirinho escrito. Só que eu quero isso detalhado, beleza? Se você quiser fazer slide, legal, vai ficar mais bacana ainda. E aí você que acontece? Aqui, na nossa sala de reunião, você está usando o Zoom pelo celular ou pelo computador? Celular. Pelo celular. Enfim, quando você toca na tela, tem uma parte aí do seu celular que vai aparecer assim, compartilhar a tela. Quando você clica em compartilhar a tela, a sua tela vai aparecer para todo mundo da sala. Entendeu? Então, se você quiser compartilhar algum videozinho, se você quiser compartilhar algum slide, algum material que você tenha achado legal, você pode compartilhar aqui, por exemplo, a gente vai estar na sala de reunião normal, eu como anfitrião, essa sala que a gente está aqui toda semana vai ser o mesmo ID,
tá? Aquele mesmo link que eu passei para vocês pelo site, pelo WhatsApp. Mas você pode, nessa sala aí mesmo, compartilhar a tela do seu celular ou a tela do seu computador, tá? Não é obrigado a fazer slide, não estou pedindo slide. Beleza? Beleza, entendi. Mas aí, se você quiser fazer, fica livre, tá? Mais alguma dúvida, gente, em relação aos temas? Vai ser feito o sorteio, né, professor, desses temas? Vai ser feito agora? Agora, vai ser agora. Tá, então a gente coloca aqui no bate-papo a relação dos grupos que já estão Não, formados? vocês vão me falar agora a relação e eu vou fazer aqui. Por exemplo, vamos falar aí, grupo... Coloca aí, grupo 1. Quem vai ser? A nossa turma tem 26 pessoas, então tem que ser 5 pessoas em um grupo e 6 pessoas em um grupo e o restante 5 pessoas. Se não tiver os grupos, eu mesmo vou escolher e vou mandar pelo WhatsApp. Tá, Tá, grupo Eu já 1, tenho. professor. tá, fala aí, grupo 1. Sônia, Ana Lídia, Maísa, Patrícia e Thiago. Tiago, beleza, grupo 1. Grupo 2, Grupo professor. 2. É Aira, Aira, Laísa, Laísa, Larissa, Larissa, Jaqueline Jaqueline, e Mauro. Mauro. Grupo 3. O nosso professor. Oi? Gabriele, Peraí. Gabriele, nossa representante favorita. Giovana, Giovana, Luciana, Vanessa e Kathleen. Luciana, Vanessa, Kathleen. Isso. Peraí, gente. Minutinho. Já vou aqui fazer um... Picotar aqui o papel, tá? Enquanto isso, grupo 4 e grupo 5 fiquem aí com os nomes em mãos. Grupo 4. Pode falar? Professor. Pode falar. Beatriz Salles, Leandro Lima, Beatriz, Jaiane. Leandro, Jaiane, Jaiane, Mariana, Luciana. né, Maiane, ou Mariane, Mariana, desculpa. Não, peraí. Beatriz, Leandro, Jaiane, Luciana e Mariane? Não, Leandro, Beatriz, Ah. Jaiane, Mariana, Sabrina e Débora. Ah, rapaz, tu mudou os nomes tudinho. Pera aí, que eu vou escrever Não, tudo de uai. novo. Pera aí. Beatriz, Leandro, Leandro, Débora, Débora, Mariana. e Sabrina. Ô, Leandro, tu tá mudando os nomes tudo toda hora, moço. Uai, eu falei os mesmos nomes. Não, senhor, você falou Jaiane, você falou Luciana, você não falou agora. Não, eu falei eu falei Jaiane. Tá, eu vou repetir com você os nomes, tá? Beatriz, Leandro, E- você, Débora, Mariana e Sabrina. E Jaiane. Jaiane. Isso. Então, seu grupo que vai ser o de 6. É. Beleza. Espera aí que eu vou pegar agora do último grupo. Grupo 5, quem é? Grupo 5, nomes. Grupo 5, nomes.
Todos que estão aqui em sala agora estão em grupos? Professor, pelo que eu vi aqui no bate-papo, só o Diogo está sem grupo. Lá no Só o Diogo. no grupo da sala tem 28 pessoas. Mas nem todo mundo se comunica ou participa quando tem alguma coisa. Então, eu não sei se essas pessoas não estão mais fazendo a faculdade, o que eles estão fazendo da vida, mas tem pessoas que não interagem. Então, eu acho que se eu contar com 26 pessoas é muito. Porque eu acho que só 20, no mínimo, participa mesmo. Tem participado das aulas online dessas coisas. Então, Uhum. então é o seguinte, a minha obrigação é ministrar a aula, não é correr atrás de aluno. Na minha Acredite se você também não quiser. é, por isso que às vezes eu nem não fico cobrando deles essas coisas. Pois é, Gabriel, eu vou falar uma coisa para você. Eu até falei com a professora Heloísa isso na semana passada, e eu falei para ela, professora Heloísa, até aqui eu corri atrás de aluno. Eu vou facilitar o máximo que eu puder facilitar, como, por exemplo, eu fiz essa estruturação aqui para vocês, já separei o vídeo, já fiz um roteiro de apresentação, que é coisa que eu não faço, entendeu? Então, assim, eu vou facilitar, mas aí é aquela coisa, eu não posso sentar e fazer o trabalho pelo aluno, simplesmente pegar na mão da aluna e falar assim, vamos, isso eu não vou fazer. Entendeu? Todos nós somos adultos, todo mundo está fazendo graduação, todo mundo sabe o que quer e o que não quer. Então, se continuou na turma, teve a opção de trancar, não trancou, beleza. Se decidiu continuar na turma, tem que seguir com as atividades. Ponto, acabou. Entendeu? Então, assim, o Diogo que está sem turma, Diogo, tu te importa de eu colocar em algum desses grupos aqui? Esse grupo? Ou você tem algum grupo especificamente que você queria participar desses daqui? Diogo? Eu acho que tem mais gente sem grupo também, professor. Acho que a Letícia está em algum grupo? Acho que não. Ah, então, tem a Letícia também. É complicado, viu, gente? Eu vou fazer o seguinte. Tô Diogo, sem grupo. quem tá sem grupo? Quem falou aí foi Jaiane? É a Letícia. Letícia? Diogo? Aí eu acho que a Luciana também está sem grupo. E ela participa também, mas acho que ela não pôde entrar por algum motivo. Não sei nem se ela Não, tá. Não, eu tô no grupo. A Luciana tá em grupo? Sim. Ah, então é a Letícia, o Diogo. Tem mais alguém? Tu consegue identificar, Gabriela, mais alguém que esteja assim frequente nas aulas, mas que não esteja Eu aqui acho que agora? é só eles dois mesmo, porque o que eu tô vendo que tem de participantes da aula é só os dois que participam também, que é a Letícia e o Diogo. Porque Então a gente vai todo ter que mundo que fazer. tá no seu grupo da turma de bioética é o mesmo que está no grupo da sala. Então, eles estão lendo, né? Eu espero que você tá mandando. Tá, então, gente, eu vou ter que fazer um redimensionamento desses grupos aqui, tá? Tem, por exemplo, um aqui que tem 6 pessoas. Como tá com 21 pessoas, a gente vai ter que fazer um grupo aqui com a Letícia e com o Diogo. Alguém se habilita a sair de um dos grupos e formar um grupo aqui com a Letícia e com o Diogo? Ó, no grupo 4 tem 6 pessoas. Tem a Beatriz, o Leandro, a Débora, a Mariane, a Sabrina e a Jaiane. Eu preciso que alguém aí saia do grupo e vá para esse grupo da Letícia e do Diogo. Quem que eu Eu coloco vou. lá? Eu, Quem? Jaiane. Jaiane. Então, Jaiane vai ficar com a Letícia e com o Diogo. Então, vou tirar a Jaiane aqui. E eu preciso de mais uma pessoa também para ficar lá, pelo menos 4 pessoas. Mais uma pessoa. Ei, gente, mais uma pessoa eu preciso para nós finalizarmos e eu fazer o sorteio.
Ó, no grupo 1, que é o da Sônia, tem 5. No grupo 2, que é o da Aira, tem 5 também. No grupo 3, que é o da Gabriele, tem 5 também. Cadê? Diogo, ativa seu microfone aí, Diogo. Você está sem microfone. Deixa eu abrir aqui o bate-papo, porque às vezes ele está sem microfone. Então, gente, vamos fazer o seguinte. O que vocês acham que a Sônia falou aqui? Diogo entra no nosso grupo, ficamos em 6. A Jaiane permanece no outro grupo, aí eu coloco a Letícia em outro grupo e o outro grupo fica com 6. Acho que é melhor, né? Melhor. Sim, Melhor, professor, né? eu também acho. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então vou fazer aqui. Vocês vão... Cadê o grupo da Sônia? Grupo 1. Grupo 1, Diogo vai para cá. Jaiane permanece no grupo 4. E a Letícia vai para o grupo... Tem o grupo da Ari e tem o grupo da Gabriele. Letícia, você quer ir para... Pode ser qualquer um? Olha o Thiago aí, também está sem grupo. Thiago tá com grupo, gente? Sim. Tá, né? É no grupo 1. Ah, beleza. Então, Letícia, eu vou colocar você no grupo da Gabriele, tá? Beleza. Agora vamos sortear. Gente, eu tenho aqui 5 temas. Eu tenho 5 temas. Primeiro eu vou deixar vocês escolher. Se der problema, a gente sorteia. Tem algum que tem interesse em fazer experimentação animal? Tem algum grupo que tem interesse em fazer experimentação animal? Tem algum grupo que tem interesse de algum desses temas aqui? Ô, professor Diego, eu tenho interesse em manipulação genética. Você é quem que está falando? No grupo de área. Grupo da Aira? Ô, Área, Oi, pode ser esse? pode? Qual? É Gente, manipulação genética e E eugenia. eugenia. Gente, Não, pode alguém mais tem interesse em manipulação genética e eugenia? Posso colocar o da Aira? Vou dar 5 segundos para falar. Senão eu vou colocar aqui agora o da Aira. Se tiver interesse, não, professor, também quero esse. Aí fala. Beleza, então esse vai ser o grupo da Aira. Grupo da Gabriele. Gabriele, você tem interesse em algum grupo? Você tem interesse em algum tema especificamente aí? A gente queria eutanásia. Alguém mais gostaria de eutanásia também? Alguém mais gostaria de eutanásia? Vou colocar o grupo da Gabriele. Gente, vocês vão gostar muito desses documentários, tá? Tenho certeza. Kathleen, eu não sei como que se escreve seu nome, tá? Me perdoa. Eu acho que é assim, né? Kathleen. Letícia. Sônia. Oi, Manifeste. diga. Qual grupo você tem interesse? Qual tema você tem interesse? Ai, professor, bom, eu não sei se o meu grupo quer experimentação animal. Pode Experimentação ser, animal? Pode ser, gente. Cadê meu povo? Já que ninguém fala e você falou, Thiago, vai esse. aborto. Aborto? Tá bom, pode ser. Quem pediu aborto? Thiago? É o Thiago que tá comigo no meu grupo. Tá, então Sônia. É melhor, né? Eu amo muito animais, senão eu vou sofrer muito. Professor, Justamente por isso que você tinha que fazer experimentação animal, tá? Ô, Professor. professor, Pera aí. Oi, quem falou aí? aí, o o Leandro, também queria um aborto. Não, então, gente, ô, Thiago, vamos ficar então com a experimentação de animais? Tá bom? Ótimo. Acho que é melhor, viu? Gente, experimentação animal é um dos mais legais que tem de fazer. Se eu fosse Tá. fazer experimentação animal, a minha apresentação ia ser completamente enviesada.
Pode ser Garanto então, para vocês. experimentação animal. Maísa, Patrícia. Gente, olhem os nomes aí e vê se tá certinho, tá? Aí o grupo do aborto, que foi que falou aí? Sabrina, Daiane, Pera aí, gente, que eu anotei esse grupo aqui em algum lugar, que eu não tô achando. É o grupo da... Não, não é o da Aira, não, né? É o Tá do meu. Leandro. Leandro, Ah, o do Leandro. Ah, tá, beleza. Leandro, Beatriz, Débora, Mariana, Sabrina e Jaiane. Gente, o grupo mais farmacêutico de todos, o tema mais farmacêutico de todos, o mais farmacêutico ninguém quis pegar, que foi medicalização da vida. Esse tema aqui é o mais relacionado à área de atuação de vocês. Mas não tem problema, eu dou a aula dele. Só que vocês vão ter que assistir o documentário, tá? Então aqui, ó, professor Diogo. Se manifestar mais alguém da turma, a gente cria um novo grupo. Senão, vai manter como isso daqui. Mas esse tema aqui, pessoal, não que os outros não sejam bons, tá? Mas, assim, é o que mais tem relação com a nossa área de atuação no dia a dia como farmacêutico. Uma pena que vocês não quiseram pegar ele. Vou ficar aqui triste pós-aula. Perguntar novamente. Alguma dúvida em relação à apresentação, em relação ao seminário? Vou mandar isso aqui pelo WhatsApp. Vou postar no mural, vou postar na sala de aula, tá? Não tem desculpa falar assim, eu não vi, não sabia onde estava, não tive acesso. Todo mundo vai ter acesso por todas as plataformas, tá? Alguma dúvida? Se não tiver, vamos encerrar a aula. 9h45. tudo ok. Não? Tudo ok, né? Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida no transcorrer do trabalho, pode perguntar, tá? Pode perguntar tranquilo, que eu vou orientando vocês na construção do trabalho. Beleza? A data de Roteiro apresentação, mínimo. Hã? professor, a data de apresentação segue essa que está aí, né? Que você publicou. É essa daqui. Cada grupo vai ter 15 minutos. E aí a forma como vocês vão apresentar, vocês decidem entre vocês. Vai ser aqui no Zoom mesmo, na mesma sala de sempre, que é o mesmo link de sempre. Entendeu? Eu vou abrir o Zoom, vocês vão entrar e vão fazer as apresentações. Lembrando que vai ser só a Aira que vai apresentar, porque a Aira fala pra caramba. Vai ser só a Gabriela, porque ela é representante, então a gente achou melhor ela. Não tem problema nenhum, gente. Os outros vão falar também, que eu vou perguntar. E se não falar, vai perder ponto o grupo todinho por causa dos que não falaram. Tá? Alguma dúvida? Não? Então, Não. um ótimo dia para vocês. Um restante de semana abençoado. Cuide-se, quem vai trabalhar, um excelente trabalho. Quem vai ficar em casa, uma boa quarentena. E que precisar, estou à disposição de vocês. Contem comigo, tá? Tenho certeza que as apresentações serão excelentes. Ok. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.